Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje o nosso bate-papo aqui vai ser mais para os solteiros. Isso mesmo, com o seguinte tema: como saber se eu estou pronto ou não para começar a namorar. Então, se você conhece uma amiga solteira ou alguém solteiro, um amigo, ou se seu filho ou sua filha está com dúvida de começar a namorar ou não, se tem medo ou não, já manda esse vídeo para ele ou para ela, porque aqui eu vou falar alguns passos que vai te ajudar a refletir e pensar e tomar também uma decisão para saber se você está pronto ou não para ir para a próxima etapa, que é começar a ter um relacionamento sério. Então, bora pro vídeo de hoje. E o primeiro passo, eu escrevi aqui, ó, estar curado de relacionamentos anteriores. Todo relacionamento que tem um término precisa, sim, de cura. Você precisa estar muito bem consigo, você precisa estar curado de coisas antes de iniciar um novo relacionamento. Então, eu sempre falo para a pessoa, dá um tempo. Não sai de um relacionamento e já vai para o outro. Dá um tempo, dá um período para você se acalmar, para você pensar, para você refletir, para você esquecer tudo que envolve aquela outra pessoa. Porque, querendo ou não, tem pessoas que já namoraram aí 2, 3, 4 anos e de repente acabou tudo. Aquilo é um luto, aquilo é difícil, é dolorido. Eu acho que principalmente para as mulheres é muito dolorido, é muito difícil lidar com tudo isso. Nosso emocional fica muito abalado, muitas vezes a gente acaba perdendo até a confiança, sabe? Então não adianta você estar mal, você não estar curado, você não estar bem resolvido, né? E querer ir para outro relacionamento, e aí só vai ser mais frustração, só vai ser mais problema. Então, dá um tempo. Segundo passo, ter idade para começar um relacionamento sério. Já vi casos de praticamente criança começar ou querer a namorar, sei lá, 12, 13, 14 anos. Gente, isso é um adolescente. Vai curtir a sua fase. Para tudo nessa vida existe um começo, um meio e fim, sabe? Então aproveite o começo, aproveite ali a fase de brincar, aproveite a fase de ter amigos, aproveite a fase de estudar. Para que você vai querer um relacionamento? Para que você vai querer namorar? Sabe? Então, assim, quem namora é uma responsabilidade muito grande e não é para criança, é para adulto. Criança não namora, criança não tem relação sexual, criança não beija na boca. Quem faz isso são os adultos, e ainda a relação sexual é para adultos casados ainda, é diferente. Mas muitas das vezes tem aquela pressão de amiguinhos da escola, tem a pressão das redes sociais, né? Porque você olha ali a pessoa, tá andando de mãos dadas, olha que fofinho. Ai, tá beijando na boca, olha que legal. Ai, tem um namorado para sair, para isso, para aquilo. Mas há tempo para todas as coisas. Então, a primeira coisa que você precisa, a segunda, né, coisa que você precisa analisar é se você tem idade para viver isso. E outra coisa, se você quer mesmo, faz a seguinte pergunta: para que eu quero namorar? Para quê? Só para andar de mãos dadas? Só para postar nas redes sociais a fotinha e eu beijando um rapaz? Para que eu quero namorar? E outra pergunta também que você precisa fazer é: eu estou pronto? Eu quero me casar daqui a alguns anos? Como assim? Eu sou muito nova. Então você não está pronto para namorar. Então você não está pronto para um relacionamento sério. Porque quem começa a namorar sério precisa pensar em casamento. Ninguém namora só por namorar. Precisa já pensar para o futuro. Tem um começo, como eu já falei, meio e fim. O começo, ali do namoro, tal. O meio, que é o noivado. E o fim, né, no sentido ali desse processo, que é o casamento. Então, tem esses 3 processos dentro de um, vamos dizer assim, de um relacionamento, ok? Então, para quê? Você quer namorar? Ok, passou essa. Quer casar? Daqui a uns, sei lá, 3 ou 4 anos? Pense sobre isso. Terceiro, estar disposto e disponível a dedicar tempo para o relacionamento. Não adianta você querer ter um relacionamento sério, não adianta você querer namorar se você não vai dedicar tempo a isso. Ai, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Ah, mas e as minhas saídas com as minhas amigas e o meu futebol? Pode até acontecer, mas você precisa sim ter um tempo ali
com a sua namorada ou com o seu namorado. Precisa sim sair, precisa conversar. Por quê? Porque o período do namoro é um período de você conhecer, para saber se você quer ou não casar com essa pessoa. Não é um período só de ficar dando beijinhos e uns amassos. Não, é um período de você conhecer verdadeiramente quem é aquela pessoa. Então você precisa sim dedicar tempo para conhecer essa pessoa, para estar ali, para ver como que é a cultura familiar, para ver como que reage a certos tipos de situações. Então você precisa desse tempo. Não adianta você querer ter um namorado só para ter nas redes sociais. Ah, relacionamento sério. Hoje acho que não tem mais isso. Mas antigamente tinha muito isso no Facebook. Ah, fulano tá com relacionamento sério com um ciclano, sabe? Não adianta, não adianta. Então precisa sim ter esse tempo, ter essa dedicação para esse relacionamento. Quarto, ter a intenção de casar em vez de apenas se divertir. Gente, isso é uma realidade. O que eu tô vendo hoje são muitos casais de namorados que eles estão namorando por muito tempo e não tem preocupação nenhuma se vai casar ou não, sabe? Não estão nem aí, namora ali 3, 4, 5, 6, 10, 15 anos namorando. E não pensam em casar, não pensam em formar uma família, não pensa, sei lá, comprar algo, ter algo ali, sabe? Conquistar coisas como uma casa, talvez um carro. Não, só querem curtir, só querem ali, tá, viver a vida, deixa a vida me levar. E isso é muito perigoso, porque aquilo quando você vai se acostumando, sabe? Tanto uma pessoa quanto a outra, vai se acostumando. Antes era mais os homens que tinham esse pensamento, né? Ah, pra que casar? Ah, não precisa casar, vamos morar junto? Não, pra que casar? Sabe? Mas existe um peso espiritual muito grande quando você só decide ficar junto. É como se fosse um namoro sem frutos. É como se fosse um namoro ali, ó, que, sabe, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. E não é bênção. Não é bênção. Tudo nessa vida a gente precisa evoluir. Nós somos seres humanos e a gente precisa evoluir em algo. A gente não pode viver na mesma coisa. A gente precisa crescer. A gente precisa subir de nível. E é a mesma coisa de um relacionamento. Você não pode ficar ali namorando pro resto da sua vida. Você não pode ali, ah, não, ah, eu vou morar na casa da mamãe, o outro também vai morar na casa da mamãe. E aí a gente só se encontra para sair, para beijar, para fazer certos tipos de coisa, porque quando você namora por muito tempo, é muito difícil você segurar essa parte sexual. Então, provavelmente um casal que está namorando aí, sei lá, 15 anos, é muito difícil ainda os dois ter se guardado. Pode acontecer? Pode, mas é muito mais difícil. Então, sim, precisa de evolução, precisa sim passar pelo processo do noivado e ter sim o casamento, ter a bênção de Deus e começarem a viver ali na sua casinha, ter uma rotina diferente de marido e mulher. E tem uma frase que eu vi aqui, eu vou falar para vocês. Namorar é como mergulhar no mar. Por mais excitante que seja a aventura, chega uma hora que você precisa voltar para a terra firme. Então não tem como. Chega uma hora que você precisa casar. Quinto, estar definido na questão profissional e financeira. Eu acho que uma das maiores questões hoje em relação a essa parte de começar a namorar ou não, essa parte financeira, essa parte profissional. Por quê? Porque não adianta você querer ter um relacionamento sério se você não, por exemplo, não trabalha. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é muito mais difícil. Porque às vezes você quer ir num cinema, você quer sair com a sua namorada ou com o seu namorado, e não tem de onde você tirar. O que você vai fazer? Sabe? Vai pedir pro pai, pra mãe, pro resto da vida. Sabe? Vai comprar um presente de aniversário, comprar presente do Dia dos Namorados, tá aí chegando. Como que faz? Lembrando que você não precisa ter carro, faculdade, um salário alto ou uma empresa. Não precisa ter muito para começar. Mas você precisa pelo menos ter o básico. Você pelo menos precisa ter em mente do que você quer para o seu futuro, porque você, acho que mais voltado para os homens, vocês homens vão ser o que vão sustentar, vão ser o provedor da casa. Né? Então vocês precisam ter muito bem na sua mente, antes de começar um relacionamento sério, vocês precisam ter em mente o que querem. Precisa ter planejado, um plano para o futuro. Porque não adianta vocês começarem a querer namorar e não ter nada. Não adianta vocês começarem a querer namorar e ficar o dia inteiro jogando, o dia inteiro na internet, o dia inteiro fazendo nada. E as mulheres também precisam ter em mente o que elas querem.
Então, essa parte financeira, essa parte do futuro, de trabalho, faculdade, precisa estar muito bem alinhado. Porque futuramente isso pode sim causar um problema dentro de um relacionamento. No começo é mil maravilhas, mas depois começa a pesar. E o último passo, que eu acredito que é o mais importante, é você ter um relacionamento sério com Jesus. Antes de você querer ter um relacionamento sério com alguma pessoa. Porque eu acho que quando você tem essa intimidade com Deus, quando você tem um momento, quando você entende a sua identidade em Jesus, em Deus, fica muito mais fácil. Você amadurece, você começa a enxergar as coisas espirituais. Então, não tem como você ter um relacionamento saudável, você ter um relacionamento abençoado, se você primeiro não tem um relacionamento sério com Jesus, se você não tem intimidade com Ele. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós nos dedicamos à presença do Senhor, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais... Por mais que você passe por momentos difíceis, que provavelmente acontece, não tem como a gente evitar. A própria palavra de Deus nos diz, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então não tem como a gente evitar certos tipos de coisas. Até mesmo dentro de relacionamentos. Mas quando a gente está com Ele, as coisas são diferentes. Só vou, para finalizar aqui, só vou contar algo para vocês de uma colega, né, que tem uma história assim bem triste, vamos dizer assim, sabe? Cristã, o ex-namorado também cristão, e terminaram, sabe, de uma forma assim bem triste. E essa mulher, ela se permaneceu firme. Ela chorou, ela sofreu, sabe? Sofreu e sofreu muito, mas ela permaneceu firme. E isso mostra como estar com Jesus pode sim mudar a tua vida. Não significa que você não vai sofrer, mas isso mostra que com Ele é diferente. Ela poderia ter entrado numa depressão profunda da forma como foi. Ela poderia querer ter tirado a sua própria vida. Ela poderia ter feito uma besteira, mas não. Ela decidiu confiar no Senhor. Ela decidiu entregar as dores, as tristezas, as aflições ao Senhor. E Deus está fazendo uma grande obra que é lindo de ver. E Deus vai honrar em nome de Jesus. Eu já vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo simples, que o Senhor tenha falado com você de alguma forma e que em nome de Jesus você possa estar pronto, se sentir pronto, ou se você não está pronto, que você possa começar a queimar aí no seu coração para se preparar para esse momento, porque é algo muito sério, porque é algo também muito lindo, mas é algo que precisa ser feito da forma certa, porque tudo que começa certo vai terminar certo, mas o que começa errado, infelizmente, não tem como e acaba terminando errado. Então, que o Senhor abençoe vocês e até o próximo vídeo. Curte, compartilhe e fiquem com Deus.